Vamos ver aqui o que é que temos no dia de hoje para a gente refletir, para a gente pensar, tá? Então tá aqui julho, né? Mês de julho. E hoje a gente lembra o seguinte: este mês, julho, é o 7º mês do ano no calendário gregoriano, tendo a duração de 31 dias. Julho deve o seu nome ao cônsul e ditador romano Júlio César, que viveu entre 100 anos antes de Cristo e 44 antes de Cristo, sendo antes chamado Quintilis em latim, ou seja, o mês era chamado de Quintilis, dado que era o 5º mês do calendário romano. Era o 5º mês, né? No nosso calendário ele é o 7º. Então, mas era o 5º, começava em março, olha aqui. O calendário romano que começava em março. Também recebeu esse nome por ser o mês em que César nasceu. Tá? Então, César nasceu, em vez de Quintilis, né? Foi colocado então o nome de Júlio ou Júlio César, tá bom? Então é nesse sentido que nós temos esse nome para o mês de julho. Ok? Aqui então a gente segue aqui, ó. Vamos ver aqui os dias, né? Hoje é 6, né? 6 de julho. Vamos, cadê julho? Tá aqui julho. Então vamos ver, no dia 6, hoje é o dia da criação do IBGE, tá? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então foi a criação do IBGE no dia de hoje. Dia do goleiro e dia do beijo, tá? É o dia continental da religiosidade indígena e é o dia mundial dos sindicatos atuantes. Dia Mundial dos Sindicatos que funcionam, que atuam em benefício dos seus, né, sindicalizados. Tá? Existem sindicatos para o trabalhador e até sindicatos para ligados à área empresarial, entendeu? Então, aquele sindicato que for atuante defendendo os interesses, né, daqueles que são seus sindicalizados, então esse hoje é o dia desses sindicatos atuantes. O que mais? Para fazer a vida melhor, uma verdade. Bom, tá aqui as orientações para fazer uma vida melhor. Sobre o testemunho, busque como ser melhor luz e sal para a sua família e seus parentes. Tá? É uma orientação, né, sobre testemunho. Busque como ser luz e sal para a sua família e seus parentes. Personalidade, hoje é o dia do reflexivo introvertido. Hoje. E a mensagem, uma das mensagens do livro de Josué, o espírito guerreiro e matador de Josué, nada tinha a ver com o Deus e o chamado que ele dera, mas tinha a ver com a influência maligna, violenta de Moisés sobre ele. Deus não usa de guerra para fazer as suas vontades. Se Deus daria aquela terra, se fosse realmente o plano dele, pode ser que tenha sido, mas não precisaria matar ninguém. É assim que Deus age. Agora, na cabeça de Josué, seguindo a orientação do príncipe Moisés, que era guerreiro e foi treinado durante a vida no Egito para matar, então ele entendia que era para fazer guerra e matar muita gente, porque precisava assaltar a terra dos outros e as riquezas dos outros. Na cabeça deles, era assim que Deus trabalhava, assaltando, matando os donos da terra e os donos das riquezas para poder trabalhar. Esse não é o Deus de Jesus. Entende? Esse não é o Deus de Jesus. Pode ser o Jeová, ou seja, o Deus entendido pelos judeus, pelos hebreus, mas não é o Deus de Jesus. Totalmente, extremamente diferentes um do outro, tá?
Um orienta que entre na terra e ame o povo daquela terra. É o de Jesus. O outro não. Entra e mata todo mundo. Esse é o Jeová. O entendimento de Deus por parte dos hebreus. Tá bom? Então, esse é o ensino de Josué. Vamos lá aqui para a semana. Né? Estamos na semana de conversar sobre os crimes, né? Os crimes cometidos pelos cristãos na história. Então, aqui, olha, quarta-feira, semana dos crimes cristãos na história. Crimes cristãos na história. Incrível, né? Mas veja só, no domingo a gente falou da Idade Média, os crimes cometidos pelo cristianismo na Idade Média. Na segunda-feira a gente falou na Idade Média, aliás, antes foi na Idade Antiga, agora na Idade Média, segunda-feira. Na terça-feira falamos sobre os crimes cometidos na Baixa Idade Média, tá? A gente conversou, isso foi ontem, a gente chamou a atenção disso. E hoje a gente fala dos crimes cristãos na alta, cadê? Na Idade Moderna, tá? Na Idade Moderna. E aí vem Reforma Protestante. Foi bom? Tudo no mundo tem lado positivo e lado negativo. Claro que foi bom até para o catolicismo. Entendeu? Tem coisas até positivas para o catolicismo. O catolicismo cresceu, desenvolveu-se mais depois daquela reforma. Mas, por outro lado, trouxe crimes graves à reforma protestante. Tá? O envolvimento com a nobreza foi uma coisa doentia. Os próprios protestantes, líderes protestantes, agiram igual ou pior do que o catolicismo na Inquisição. Claro, tudo em nome de Jesus, né? Então, a reforma protestante e a contra-reforma também, né, que foi realizada pela Igreja Católica, também cometeu crimes. O cristianismo cometeu crimes. Tanto pelo lado dos reformados, quanto do lado da contra-reforma. Crimes grotescos. Crimes que Jesus passou longe para ser atendido. Mas fizeram tudo isso usando o nome de Jesus. Né? Então está aqui a contra-reforma, exageros de perseguição dos dois lados, os dois lados exageraram na perseguição um ao outro, e o protestantismo assume a paternidade do capitalismo. Entendeu? Enquanto a Igreja Católica assumiu a opção pelos pobres, o evangelicalismo, os protestantes assumiram a maternidade, a paternidade do capitalismo. Então, os protestantes foram marcados pelo capitalismo nesse período aí da atuação do capitalismo no mundo, até hoje. Tá? Os países mais protestantes do mundo são os maiores e piores capitalistas do mundo, até hoje. Então, toda a criminalidade que o capitalismo exerce, lembra que a Bíblia falou? Como é? O amor ao dinheiro, o amor ao lucro é a causa de todos os males. Então, tudo isso tem uma paternidade. Quem é? O cristianismo, o protestantismo. Entende? Então, a escravidão tem a ver com o cristianismo. A escravidão, né, que nós conhecemos aí, que até hoje, de uma forma ou outra, está aí sobrevivendo. Capitalismo e cristianismo. Tudo ligado para manter aquilo. Esses são crimes que a gente ainda comete. Né? Então, a escravidão, todas aqueles níveis, né, de capitalismo que ocorreu. Teve casos de pessoas que trabalhavam sem ganhar corretamente, com toda a injustiça do mundo. Países cristãos, os empresários eram cristãos. Gente que trabalhava 16 horas. 16 horas para ganhar
merreca. Cristãos. É por isso que eu coloquei aqui, só para a gente ficar lembrado, a palavra de Gandhi. Cristo e o cristianismo são bênçãos ao mundo, mas os cristãos não valem nada. Não foi bem assim que ele falou, mas foi mais ou menos isso que ele falou. Vocês não valem nada. Nem o inferno quer vocês, em outras palavras. E ele tinha razão. Tá bom? Então é isso. Indo para o Facebook, para a gente ver lá o que aqui temos lá no Facebook, né? Que a gente possa refletir nessa oportunidade. Vamos ver aqui, Facebook. Vamos ver, esse é o culto que nós estamos realizando, tá bom? Tá havendo aí algumas dificuldades com a questão internet, essas coisinhas que se somam aí para deixar a coisa assim meio atrapalhada um pouquinho. Mas está aqui o culto, né? Já está curtido pela irmã Arideia, né? Essa anja de sempre. Aqui tem um vídeo, né? Um vídeo divulgando, né? Um vídeo resposta, que é a seguinte: pragas do Egito. Foi Deus quem mandou aquelas pragas? Então tá aí. A gente está respondendo, conversando sobre isto, tá? Aqui também, aqui tem um banner falando sobre uma pesquisa que estamos fazendo sobre nomes influentes em Teixeira de Freitas na história da cidade, né? Nomes que já estão, né, acumulados, muitos nomes que já foram nos indicados de pessoas que foram e têm sido influentes na vida da nossa cidade aqui. Aqui tem um outro vídeo resposta. Deus. O que é ira de Deus na Bíblia? O que é ira de Deus na Bíblia? A gente está conversando sobre isso neste vídeo. Aqui tem outro vídeo resposta. Evangelismo. O que é ide e pregai por todo o mundo? O que é isso? O que é que isso significa? Então, estamos conversando sobre isso nesse vídeo, né? E esse é um vídeo focado. Claro que quando a gente respondeu aqui no nosso culto, tivemos uma maneira própria para explicar. Agora, esse aí não, eles estão bem, né, focados na resposta, né, que está sendo dada. Aqui tem um vídeo estudo, regenerações humanas, tá? Regenerações. Aqui tem outro, a graça de Deus. Também é um estudo que a gente está fazendo sobre este vídeo. Aqui tem outro vídeo estudo que são as 12 partes do conteúdo bíblico. 12 partes. Então a gente está analisando essas 12 partes. Aqui tem a igreja é hospital, então algumas afirmativas, trabalhando, estudando isto. Aqui tem um convite, né, do Psicalme, nos deixe te ajudar na sua dor e na sua angústia, está aqui no Facebook. Aqui tem um vídeo, né, interpretando a palavra de um cristão, tá bom? Está aqui. Aqui tem um banner sobre a igreja Trigo, a igreja de Jerusalém, tá? Então é um banner que nos chama para isso, para conversarmos sobre esse tema. Aqui tem um momento do culto de ontem, quando a gente falou sobre o verdadeiro culto a Deus, tá? Também um outro momento do culto de ontem, quando falamos sobre parapsicologia, tá bom? Parapsicologia. Deixa eu ver aqui se eu estou funcionando. Estou. Tudo indica que sim, né? Tudo indica que sim. Então, a parapsicologia é um estudo também. Qual é a ideia aqui? A gente ter uma psicologia, uma teologia verdadeira, uma teologia que realmente atue como teologia, e não o que a gente está chamando de uma teologia engessada, né? Uma teologia enlatada. É uma teologia dogmatizada, fechada, entendeu? Todo mundo tem que crer daquele jeito que está ali. Não, não é essa a teologia que interessa para a gente. A teologia que interessa para a gente é aquela que questiona, que vai a fundo, que vai pesquisar,
que vai querer descobrir exatamente do que se trata. E isso significa que nós cremos na verdade, então não temos medo de questionar a verdade. Agora, aquela outra teologiazinha sem vergonha que tem por aí, ela tem medo de questionar Deus, porque ela não crê. Porque se ela crê que Deus é a verdade, ela não vai ter medo de questionar, porque Deus nos deu inteligência, Deus nos deu, não é, essa perspicácia de querer conhecer a verdade, não foi para a gente jogar fora, foi inclusive para a gente crescer conhecendo melhor a respeito dele também. Entendeu? Então é por isso que a gente está estudando também alguns aspectos da parapsicologia. Aqui tem um momento do culto de ontem, quando a gente falou sobre sociedade. Para Deus, qual o melhor sistema social? A gente conversou isso ontem, né? A gente estudou alguns aspectos a esse respeito. E aqui o culto completo de ontem, né? Lá no Facebook, lá no YouTube, tá? E aqui o culto completo de ontem, que está aqui no Facebook, e hoje ele não está disponível para o público, tá bom? Ele só está disponível aqui para o meu Facebook. Mas enquanto esteve disponível, ele foi curtido, olha, ele foi curtido por Maria Arideia, Ivete Espíndola e Marcos Brandão, tá bom?